Você quer dicas de leituras? Então segura só um pouquinho que a gente vai trazer várias opções. Mas primeiro, olha a vinheta. Olá, eu sou o Gilson e junto com meu amigo e parceiro, irmão Juninho, formamos os dois nerds, aqueles que não entendem nada de verso, mas adoram boa prosa. E hoje nós vamos fazer um momento no ar especial, né, Juninho? Esse é especialíssimo. Nós vamos dar dicas de leituras de algumas edições, de alguns livros do catálogo da Editora Noir, tá? Então, você que está querendo aí uma opção de leitura, eu acho que você vai gostar dessas dicas de hoje. Lembrando, Juninho, que a Editora Noir tem um vasto catálogo de livros com diversas opções para diversos públicos, né? Vai de biografias a histórias de artistas nacionais e internacionais. Eu gosto demais, Juninho. Eu gosto também. Eu acho que tem os livros do Gonçalo, né? Tem livros sobre quadrinhos, né? Mas aí tem livros, por exemplo, de temática. Por exemplo, a gente já fez várias lives com ele. Tem o livro lá sobre o Bandido da Luz Vermelha. Sim. Tem aí uma série, inclusive você vai mostrar aí na Jussão, sobre os criadores de quadrinhos, né? Isso. Tem vários livros aí sobre os autores, né? Isso. Tem livros sobre quadrinho nacional, os quadrinhos brasileiros. Tem muitas opções aqui, Vini, que você falou aqui do dicionário de quadrinhos brasileiros, muito legal também. Esse aí é o Leitor Tombo, né? Muito legal, cara. Tem inclusive biografias dos caras que a gente curte demais, Juninho. E tem tudo a ver com o mundo dos quadrinhos, né? Stan Lee, de Jack Kirby, do Steve Ditko. Então, ó, tem o Manara, tem... nós vamos falar disso daqui. Zéfiro, né? Vamos falar do Stan Lee. Vamos falar também do Rei. Do Rei. Todos esses materiais aí, quem quiser se aprofundar, tem vídeos nossos com os autores, com o Eduardo Guerra, Robert Guedes, né? A gente falou com todo mundo. A gente tentou ir cobrindo, né, Jussão, os lançamentos da Noir. Só que a Noir passou a gente. Nos últimos tempos tem um monte de coisa aí, né? Saiu bastante coisa. É verdade. Mas aos pouquinhos a gente vai trazer os episódios aqui com dicas desses diversos livros do catálogo da Noir, tá? Vini, eu quero começar. Deixa eu começar. Eu trouxe 2 livros aqui para a gente falar rapidinho sobre eles e eu acho que tem tudo a ver com essa coisa do mundo dos quadrinhos, mas também a gente que tem a geração anos 80, né? Então tem um livro aqui que fala muito bem dele. Mas eu primeiro queria falar isso aqui, ó. A primeira dica de livro da Noir é essa biografia aqui que eu acho sensacional, de um cara que ele é até um pouco injustiçado, Juninho. Ele é um pouco falado. Eu acho que ele merecia um destaque maior, que é a biografia do Lee Falk, tá? A Lenda dos Quadrinhos. Um livro escrito pelo Gonçalo Júnior e que traz toda a história de vida do Lee Falk, que, para quem não sabe, Lee Falk simplesmente foi o criador do Mandrake e do Fantasma, Juninho. E essa capa aqui eu achei legal, cara. Essa capa é muito legal porque assim, é uma capa... Mostra a instrução pra galera que assim, é uma capa minimalista, essa série de autores, né? Mas, por exemplo, aqui a gente acostumou, acho que pela RGE, muita coisa assim, foi uma confusão, o fantasma com uniforme vermelho. Então aí tá, essa é a cor, né, aí citada aí no título, né, do nome do Lee Falk, o roxo original do uniforme do fantasma, né? Mas quando o Gonçalo pesquisa aí o
Tô te atropelando, Gilson, mas pode contar. Pode falar. Quando ele pesquisa, ele descobre que esses autores dos anos 30, esses caras, eles foram revolucionários, né? Isso. É muito interessante assim, a vida que eles levaram, né? Pois é, verdade. Olha, só aí pegando esse gancho aí que você falou, olha só, o Lee Falk, né, ele criou o Mandrake em 1934, Juninho. E o Fantasma foi criado em 1936. E são dois clássicos dos quadrinhos, mas olha o detalhe, né? Eles foram criados antes, por exemplo, do Superman, do surgimento do Superman, do surgimento do Batman. Ou seja, são heróis que serviram até de base para os heróis que viriam posteriormente. Então, nesse aspecto aí, o Lee Falk é um revolucionário, Juninho. Eu considero ele como um cara que foi, assim, fez uma revolução no que se refere a personagens de super-heróis, sabe? E ele trafegou muito bem em ambientes completamente diferentes, da magia, do ilusionismo, envolvendo o Mandrake, e aquele negócio mais detetivesco, aventureiro, selvagem do mundo do fantasma, né? Então, ele, nesse aspecto, ele foi muito à frente do tempo, tá? E outra coisa interessante do Lee Falk, que tem nessa biografia, é que Lee Falk viveu até os 88 anos, né? Mas ele, Juninho, trabalhou incansavelmente por 63 anos, fazendo tiras de jornal dominicais, sem parar. Outra coisa, ele foi um cara muito ativo no teatro, ele foi produtor e foi diretor de diversas peças ao longo da sua vida. Ele é um cara que realmente foi muito dedicado às artes e sim, foi incansável. Ele não parou de trabalhar o tempo todo, né? Esse livro ele revela quem foi de fato o Lee Falk, né? Como já disse, um diretor, um produtor que teve mais de 500 peças de teatro, né? Ele dirigiu mais de 100 peças dessas 500 que ele foi produtor também, e mais de 100 ele dirigiu, e sendo que dessas peças, 20 delas foram escritas pelo próprio Lee Falk. Então, ele é um cara que além de criar os personagens, ele era criador de histórias também, assim, sem fim, incansável, tá? Eu acredito que se você hoje não conhece o Mandrake ou nunca ouviu falar do Mandrake ou do Fantasma, você é um cara que não conhece de quadrinhos. Porque o Fantasma é um personagem tão forte, Juninho, que ele foi conhecido no mundo todo. E até hoje ele tem histórias sendo produzidas. Um parque temático, inclusive. Então, o Lee Falk ele fez uma revolução muito grande e que merecia um destaque ainda maior que ele teve. Eu queria colocar duas coisas que, em cima disso que você falou, né? Dessas produções do Lee Falk, o Gonçalo disse que era um artista muito completo, né? Sim. E esse material que ele produziu e tal, mas eu misturando um pouco os assuntos, um momento cultural aqui dos dois nerds, para ficar nesse porte, eu estava vendo sobre o Zumbi dos Palmares. Sim. O zumbi significa fantasma, espírito, né? Então, alguns historiadores acham que talvez não existiu só uma pessoa que foi um zumbi, que mais de uma pessoa foi um líder importante que assumiu esse nome e entrou para a história. E é o mesmo conceito, apesar de não ter a cronologia que a gente conhece, do fantasma. Isso. O fantasma conta a história de um cara, né, um náufrago, e ele assume esse manto passa adiante. Então, assim, o herói sobrevive em outras encarnações. Isso. É muito legal isso. Muito legal mesmo. É muito legal essa ideia, né? E a gente sabe que foi um personagem muito popular no Brasil, né? Muito, muito popular. E aqui teve aquele erro clássico na colorização do personagem, né? Porque durante muitos anos
Eu, pelo menos, criancinha dos anos 80, achava que a cor do fantasma era vermelha, né? E Eu somente achava que era. quando veio o desenho no SBT, Juninho, os Defensores da Terra, foi que eu vi que o fantasma era roxo. E depois começou a aparecer as edições em quadrinhos com o fantasma roxo. Até Eu então, acho que é a época que a gente mais consumiu fantasma, né? O Mandrake, né? Porque tinha os filhos. verdade. A EGE durou muito tempo com o personagem e produziu muitas edições. Então, para você que é fã de Mandrake, fã de Fantasma, que colecionou eles desde a EGE ou até muito antes disso, depois para a Supereditora Globo, tantas outras aí, Mitos e tudo mais, não pode deixar de adquirir Lee Falk, a Lenda dos Quadrinhos de Gonçalo Júnior, tá? Sensacional. Vinil, eu dou a segunda dica ou você quer dar a sua dica? Dá a segunda dica, vamos no embalo. Bom, você sabe que aqui nos Dois Nerds, né? A gente é apaixonado pelos anos 80, né, Juninho? Nós somos declaradamente apaixonados pelos anos 80. Por quê? Porque a gente estava lá. Porque a gente estava lá. E, principalmente no início dos anos 80, mas vou botar assim, durante os anos 80, muito provavelmente, se você for a criança dessa época, você ou usou, ou viu alguém usando o famoso quichute. E a editora Noir tem um livro sensacional chamado Quando Éramos Iguais, Memórias de uma Geração que Usou Quichute. Um livro também editado pelo Gonçalo Júnior, tá? Fiz a organização do livro, e que conta, na verdade, Juninho, detalhes, histórias de pessoas que tiveram algum envolvimento com o calçado Quichute, que foi um calçado, Juninho, que foi criado lá nos anos 70, mais precisamente logo ali depois da Copa do Mundo do México, ali, em 1970. O presidente era o Médici, se não me falha a memória. E a ideia do calçado era um calçado que fosse barato e acessível às pessoas e que também fosse possível fazer atividades esportivas. E realmente o quichute é um modelo muito simples, né? De lona, feito de lona, com solado de borracha. Tem uns primos dele também que eu usei durante muito tempo, Juninho. Um deles famoso é o Conga, certo? O outro é o Bamba. Também era lona e borracha. O mesmo conceito, tá? E foi muito usado para jogar bola. Só que o quichute ele foi tão famoso que você não se resumia só a usar para bater bola no campo, não. Ele era usado para você passear, para você ir para a festa. Tinha gente que vai jogar futebol de salão, tinha gente que cortava as travas, né, que era tudo de borracha. Você passava uma faca quente ali para deixar nivelado o solado do quichute para ele poder ficar retinho, mas você usava. Então, eu cansei de ver a gurizada indo para a escola como complemento da farda, era quichute, não só para as atividades de educação física, para ir para a missa, estava lá. Para tudo, né? Para tudo. É engraçado, a gente começa a ouvir, você falou, mas assim, é lona e borracha, né? É o nosso All-Star, é o All-Star brasileiro. E o All-Star brasileiro, exatamente. Tênis de lona, né? Isso. Esses Bamba, Pongas, eu tênis de lona, eu adoro. Juninho, você lembrou bem, porque é o seguinte, olha, ele é criado nos anos 70, numa época em que o país vivia uma recessão muito grande, tinha muita dificuldade de acesso a material de fora, né? O All-Star pouquíssimas pessoas podiam ter o All-Star americano, e realmente, eu concordo com você, o All-Star brasileiro era o quichute. Porque o All-Star ele tá ligado ao basquete.
Isso, exatamente. Exatamente. Então, a gente tem que ter orgulho, né? Esse tênis aí que tem a ver com futebol, É. né? O nome que chute, muito Eu legal. lembro que tinha propaganda do Quixote com o Zico. Então, Me amarrava, eu era fã de Zico e Ronaldinho, usava o Quixote, eu ficava doido. Agora, Juninho, eu faço um desafio para você. Você lembra como é que a gente amarrava o cadastro do Quixote? olha, isso existiam estilos, né? E a gente amarrava ali em volta da perna, ali, né? No calcanhar e tal, né? Mas eu tinha muita dificuldade de amarrar o tênis. Eu aprendi tardiamente. E, e tanto que, para ilustrar esse vídeo aqui, eu te mandar uma foto minha da época e desenfio. Certo. Ô, criança feia. Pois é, Juninho, tinha esse detalhe. Amarrava com o cadastro era uma questão de estilo. Então, tinha gente que Não, amarrava questão de ficar do pé, né? Questão de eu aguentar a amarrava porrada. Aguentar no dia esse grandão, gigantão, não dava para você dar uns nó aqui na canela. o nó, Você vai, dava volta. meio no próprio pé, sabe? Enrolava o pé e prendia ele. Então, tinha todo tipo de jeito de você amarrar o cadastro do Quixote e era muito legal. Então, fica a dica aí de um produto que marcou a geração dos anos 70, dos anos 80, né? Acredito que quem viu essa época com certeza vai se lembrar de algo, ou usou, ou alguém que usava. E é um produto muito popular, Juninho, que realmente assim, atingiu não só as camadas mais baixas da população financeiramente, mas também a galera que tinha mais grana. Muita gente usou o Quixote, tá? Então, E é legal aqui, porque o Gonçalo reuniu vários depoimentos, é, e aí ele coloca assim, tem aqui o Marcelo Duarte, que é do Guia dos Curiosos, né? Marcelo Duarte, jornalista escritor, nascido em 60, e dá o ano de nascimento para você situar, porque com 10 anos eu comecei a usar e tal. Então tem várias pessoas aqui dando depoimento aqui. É muito legal, Gustavo. muito legal mesmo. Ó, Então, galera, fica a Quixote dica. pacificador, hein? É. Então, galera, ó, fica a dica aí, você que é um oitentista assim como a gente, e que usou muito, por muito tempo, o velho Quixote, aqui, ó, quando éramos iguais, memórias de uma geração que usou o famoso Quixote. É isso aí. Pronto, Juninho. Minhas duas dicas de hoje para leitura catálogo da Noir. Agora você tem também uma dica super especial, eu tô curioso. Olha, minha dica é uma em duas, duas em uma. Bom, primeiro, tem vários vídeos aqui, tem um livro. Desculpa, corta isso. Eu acho que dentre os vários vídeos que nós fizemos com o Gonçalo e São Gonçalo sobre a Noir, vale citar o da Betpage também, Sim, né? sim. Que tinha esse tipo de coisa. Agora vamos falar aqui. Gilson, eu gosto de todos os convidados, viu? Eu gosto de tudo que a gente já fez, mas a minha gravação favorita, como gravação, foi a com o JP. Pelo JP ter essa importância toda pra gente, que é dos anos 80, que participou de Abril, mas assim, ele deu uma palestra, ele deu uma aula, né? Foi o doutor, né? João Paulo. Então, ele é psiquiatra, né? E aí, o que é legal desse projeto? Vou colocar aqui. A Noir trouxe para o Brasil Sedução de Inocente. É um livro que a gente sempre lê sobre, a gente sempre fala sobre, que ele mudou aí o jeito de fazer história em quadrinhos, tem um impacto gigantesco, mas ninguém leu, ninguém conhecia. Então, a Noir trouxe para o Brasil, mas por se tratar não só da importância histórica, mas por ser um livro que ali polêmico, sabe? Coloca ideias também que são polêmicas até para hoje, foi para a época.
ele acompanha um outro volume do mesmo tamanho que chama A Reflexão do Inocente. Então, o JP, com outros pesquisadores, com outros profissionais da área, né, eles vão dissecando tudo que o livro, o Frederick Werton fala. Então ele cita lá uma teoria, um autor, fala assim, esse autor, essa ideia surgiu em tal época, tudo isso aqui. São todos os tópicos e é o que eu estou lendo hoje. É muito interessante, porque também é uma responsabilidade, né? Sim. Ele falar sobre esse livro e é interessante o quanto ele também desvendar quem era um pouco o Frederick, né? E é muito legal, Gilson. Muito é a minha dica e meu livro do momento. Então é um trabalho muito bem feito, que com certeza deu muito trabalho, né? Mas que a gente sempre ouve falar nesse livro, né? Mas a gente nunca teve a chance de pegar na mão. Foi publicado recentemente, acho que eu peguei semana passada. Aqui. Isso é o Momento Noir. Olha só, que legal. Que legal. Essa dica de Juninho, na verdade, são duas em uma, né, Juninho? Porque você tem tanto o livro do Frederick Werton, A Sedução do Inocente, como tem a Reflexão do Inocente. E vai pegar vários verbetes, mais de 800 verbetes do livro original e vai destrinchar parte a parte aí na reflexão. Então, vale muito a pena. Gostei, Juninho. Dica sensacional, um livro polêmico e por isso a importância que a Noah deu para ele de vir em essas duas edições, porque uma vai explicar parte a parte do que o primeiro livro fala. Então é importante você ler os dois para poder ficar bem sintonizado. Gostei da dica, Juninho. A Noah, porra, arrebentou com essa edição. E quem quiser, vai lá e vê o vídeo do JP, é muito legal. Foi um papo que eu mais gostei. Assim. Nossa. Isso. Vão ficar os cards aqui, depois você clica lá e confere o nosso papo com o Gonçalo, os outros momentos no ar, e o nosso papo também com o JP, especificamente sobre esse livro aí, que está muito legal. É isso aí. Gostou desse momento no ar especial? Então, aproveita, deixa o like aí, tá? Segue a gente se você ainda não está seguindo os dois nerds. Comenta, deixa seu comentário. Você quer que a gente resenhe, comente sobre algum outro livro do catálogo Noir? Coloca aqui. Quem sabe ele não vai aparecer no próximo episódio, no próximo Momento Noir. A gente se encontra a qualquer momento. Valeu. Valeu. Vamos ver. Dois nerds e uma prosa. Dois nerds e uma prosa. O que é que a gente faz?